Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos mistérios não resolvidos. E não tô falando do seu cachorro que some com o chinelo, mas sim daqueles casos cabeludos que fazem a gente questionar tudo. Sabe aqueles enigmas que por mais que a ciência tente, parece que nunca vamos desvendar? Aqueles que a galera pira nas teorias da conspiração? Então, preparamos um top 10 de arrepiar. Se você, assim como eu, é fascinado pelo inexplicável, pelo bizarro, pelo como assim, ainda não descobriram isso? Senta que lá vem história. Apertem os cintos, porque vamos viajar do fundo do oceano até o espaço sideral, passando por lugares sinistros e culturas milenares. Tudo isso para tentar entender um pouco mais sobre esses mistérios que desafiam a lógica e deixam todo mundo de cabelo em pé. Bora lá? Aí você tá navegando de boas no seu iate, curtindo um solzinho caribenho quando de repente, puf, seu barco some, junto com a tripulação, o estoque de protetor solar e a dignidade. Essa é a fama, nada positiva, do Triângulo das Bermudas, um trecho do oceano que liga Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. É como se essa área triangular fosse um ímã para acidentes marítimos e aéreos. Navios inteiros já sumiram por lá, sem deixar rastros, sem mandar sinal de fumaça, sem nenhum SOS no WhatsApp. E o mais bizarro? Em alguns casos, as embarcações foram encontradas boiando à deriva, intactas, mas sem nenhuma alma viva a bordo. As teorias para explicar esse mistério são mais loucas que a sua tia no Natal. Imagine um deserto gigante, plano, e de repente você se depara com desenhos enormes de animais, plantas e figuras geométricas, tão grandes que só podem ser vistos do céu. Não é um delírio causado pelo sol na cabeça, são as linhas de Nazca, no Peru. Essas linhas misteriosas, que datam de mais de 2000 anos atrás, são um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Sério, tenta imaginar a dificuldade. Os Nazcas, a antiga civilização que habitava a região, esculpiram essas figuras gigantescas no chão, removendo camadas de terra e pedras, sem a ajuda de drones, aviões ou Photoshop. A pergunta que não quer calar é: como eles fizeram isso com tanta precisão sem uma visão aérea? E para quê? As teorias são tão vastas quanto o próprio deserto, mas até hoje ninguém conseguiu decifrar o verdadeiro significado desses desenhos gigantes. E se eu te dissesse que existe um livro, escrito há mais de 600 anos, que ninguém consegue ler? Parece roteiro de filme do Indiana Jones, mas é a pura verdade. O manuscrito Voynich, batizado em homenagem ao livreiro polonês que o encontrou em 1912, é um dos maiores mistérios da criptografia. Imagina só, um livro inteiro, com mais de 200 páginas, ilustrado com plantas exóticas, mapas celestes e figuras humanoides, escrito em um alfabeto que ninguém jamais viu na vida. É como se alguém tivesse inventado uma língua do zero, só para escrever esse livro e deixar a galera maluca tentando decifrá-lo por séculos. Criptoanalistas, linguistas, historiadores, todo mundo já tentou de tudo para traduzir o manuscrito Voynich, mas até agora, nada. Em 1977, um grupo de astrônomos americanos teve um encontro daqueles de outro mundo. Ou quase isso. Eles captaram um sinal de rádio vindo do espaço, com uma intensidade e uma frequência nunca vistas antes. Era tão forte, tão peculiar, que o astrônomo Jerry Ehman, ao analisar os dados, escreveu "Uau!" na folha impressa, e o nome pegou. Por 72 segundos, o sinal "Uau!" ecoou pelos radiotelescópios, como se alguém estivesse tentando fazer contato. E depois? Silêncio absoluto. Tesouros escondidos, mapas enigmáticos, armadilhas mortais e uma ilha que parece amaldiçoada. Não estamos falando de um filme de piratas, mas sim de Oak Island, uma pequena ilha na costa do Canadá que guarda um dos maiores mistérios da caça ao tesouro da história. A lenda começou no século XVIII, quando um grupo de jovens encontrou uma estranha depressão no solo, com marcas de polias e ferramentas. Logo,
boatos de um tesouro enterrado se espalharam como fogo em pólvora, e desde então, gerações de caçadores de tesouros se aventuraram na ilha em busca de fortuna e glória. Mas Oak Island não é para amadores. Em 1959, um grupo de 9 experientes esquiadores russos partiu para uma expedição nos Montes Urais. Eles planejavam cruzar a passagem de montanha conhecida como Dyatlov Pass, mas algo terrível aconteceu no caminho. Um mês depois, a equipe de resgate encontrou o acampamento completamente destruído, com as barracas rasgadas de dentro para fora e os corpos dos esquiadores espalhados pela neve, alguns descalços, outros com roupas trocadas e todos com expressões de puro terror. O que diabos aconteceu naquela noite? Essa é a pergunta que assombra investigadores e entusiastas de mistérios há décadas. As autoridades soviéticas, na época, concluíram que a causa da morte foi uma força desconhecida e irresistível. As pirâmides do Egito, essas maravilhas arquitetônicas que desafiam o tempo, são muito mais do que simplesmente túmulos faraônicos. Elas são enigmas gigantes, erguidos no meio do deserto há milhares de anos, que até hoje intrigam e fascinam o mundo. Como uma civilização tão antiga, sem a tecnologia que temos hoje, conseguiu construir estruturas tão complexas e grandiosas? Imagine só, estamos falando de milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas, cortados com precisão milimétrica e encaixados perfeitamente, sem o uso de guindastes, caminhões ou softwares de engenharia. As teorias sobre como as pirâmides foram construídas são tão numerosas quanto as pedras que as compõem, desde rampas gigantescas e sistemas de alavancas complexos até teorias mais exóticas, como a intervenção de alienígenas ou a existência de tecnologias perdidas. Mas o mistério das pirâmides vai além da sua construção. No coração da Escócia, nas profundezas escuras e misteriosas do Lago Ness, se esconde uma lenda que atravessa séculos. Uma criatura colossal, com um longo pescoço serpenteante e um corpo que lembra um submarino pré-histórico. Estamos falando, é claro, do lendário monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. A primeira aparição documentada de Nessie data do século VI, mas foi no século XX que a lenda ganhou força total, com fotos borradas, filmagens granuladas e relatos de testemunhas oculares que juram ter visto a criatura com seus próprios olhos. Mas será que Nessie é real ou apenas uma ilusão de ótica, um peixe gigante ou, quem sabe, uma jogada de marketing para atrair turistas para as terras altas da Escócia? No coração do deserto do Texas, onde a vastidão da noite se encontra com o horizonte infinito, um fenômeno inexplicável intriga moradores e visitantes há gerações. São as luzes de Marfa, esferas luminosas que dançam e flutuam no céu noturno, desafiando qualquer explicação lógica. Imagine só. Você está dirigindo por uma estrada deserta, cercado por quilômetros de escuridão, quando, de repente, luzes misteriosas começam a aparecer no horizonte. Elas mudam de cor, se movem em padrões erráticos, se aproximam e se afastam, como se estivessem brincando de esconde-esconde com a sua sanidade. É de deixar qualquer um de cabelo em pé. No sul da Inglaterra, em meio a um planalto verdejante, ergue-se um dos monumentos mais icônicos e misteriosos da história, Stonehenge. Um círculo de pedras gigantescas, algumas pesando toneladas, dispostas em um padrão complexo que parece desafiar o tempo e a lógica. Quem construiu o Stonehenge? E qual o seu propósito? Essas perguntas ecoam há séculos, intrigando historiadores, arqueólogos e curiosos do mundo todo. Imagine só, estamos falando de uma época em que não existiam guindastes, tratores ou ferramentas de metal sofisticadas. Como uma civilização da Idade da Pedra conseguiu transportar, esculpir e erguer esses monólitos colossais com tanta precisão? E aí, galera, gostaram da viagem pelos mistérios não resolvidos da humanidade? Deu pra dar uma boa pirada em cada caso bizarro que a gente viu, né? O mais legal é pensar que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que a gente acumulou ao longo dos anos, ainda existem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar.
Será que um dia a gente vai desvendar todos esses enigmas? Ou será que alguns mistérios são melhores quando permanecem sem resposta? De qualquer forma, uma coisa é certa: o mundo é um lugar muito mais estranho e fascinante do que a gente imagina. E aí, qual desses mistérios mais te deixou intrigado? Conhece algum outro que deveria estar nessa lista? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!